Bem-vindos ao Vale do Pontar, o coração dos reinos do norte. Olá pessoal do Vale do Pontar, eu me chamo Mayla e hoje eu tô aqui para contar para vocês o resumo do primeiro livro da saga do bruxo Geralt de Rivia, escrito por Andrzej Sapkowski. The Witcher é uma série de livros escrita pelo autor polonês Andrzej Sapkowski, como já comentei. O livro O Último Desejo, apesar de cronologicamente ser o primeiro, na verdade foi originalmente publicado em 1993, um ano depois do livro A Espada do Destino. De qualquer forma, este é considerado o primeiro livro, porque foi lançado em diversos países como o primeiro na ordem cronológica, como no Brasil. O resumo não substitui a incrível experiência da leitura dos livros, mas vamos lá, vamos ao seu resumo. Lembrando que o resumo é para abordar os aspectos principais e não substitui a experiência de ler, e claro, conterá spoilers. Os dois primeiros livros são divididos em contos curtos, que não são ligados diretamente entre si. Diversos desses contos são versões satirizadas e mais violentas dos contos de fadas tradicionais. O primeiro livro começa com a história A Voz da Razão, fragmentada em diversas partes que se encontram entre um conto e outro. Nessa história, Geralt está se recuperando de seus ferimentos no templo de Melitele, uma figura divina, no ducado de Elandar, no reino de Teméria. Ao longo deste conto, Geralt, através de lembranças de aventuras passadas, vai emendando a história de um conto ao outro. Aqui somos apresentados ao ofício de Witcher, a profissão de Geralt, um caçador de monstros. Ao chegar em Vizima, o bruxo mata 3 homens que lhe provocam em uma taverna. Este, então, é levado por Velerad, um nobre de Vizima, que explica sobre o problema do rei Foltest, motivo pelo qual o bruxo se encontrava na capital temeriana. Nesse conto, podemos conhecer mais sobre como é a profissão de Geralt, seu jeito de ser e a política de Teméria, sendo uma ótima introdução ao mundo de The Witcher. Na história, o rei Foltest de Teméria quer que Geralt livre sua filha Ada de uma maldição, a qual a transformou em uma estriga, ou estrige. No começo de seu reinado, ele se envolveu com a própria irmã e a engravidou. Ela e a bebê morreram no parto. Porém, 7 anos depois, a filha Ada despertou como estriga e matou os habitantes do palácio. Diversos nobres queriam dar o golpe em Foltest, de várias formas. Um destes tentou subornar Geralt, mas ele não aceitou, porque queria remover a maldição da princesa, cumprindo assim o combinado com o rei Foltest. Geralt então resolveu capturá-lo e usá-lo como isca para atrair a estriga. Para curar tal maldição, alguém deveria impedir que Ada retornasse ao seu caixão, passando uma noite junto do sarcófago que ela habita, desde o pôr do sol até o terceiro canto do galo, no fim da madrugada. Então, ela seria curada, transformando-se em uma garota comum novamente. Geralt, então, usa o Lorde, que o subornou, como isca para atrair a criatura. O bruxo luta com a estriga e, relutante em usar sua espada de prata, amarra ela com uma corrente de prata, da qual ela acaba se libertando. Geralt passa a noite no caixão esperando pela manhã, não permitindo que a estriga durma em sua tumba até o terceiro canto do galo, o que quebraria a maldição. Ao acordar, Geralt viu a garota estirada no chão, porém foi surpreendido por ela e golpeado. Ele conseguiu conter a garota, fazendo-a desmaiar, porém perdeu muito sangue e também desmaiou. Mesmo assim, conseguiu cumprir seu trabalho, porque antes de desmaiar, houve o terceiro canto do galo. O bruxo, então, acorda depois de um tempo com o pescoço enfaixado na presença de Velerad, que fazia parte do grupo que planejava matar a estriga e que admite que estava errado. Ele garante a Geralt que sua espada, sua recompensa de 3.000 orens e seus pertences estão seguros. Geralt fica tranquilo e adormece novamente.
Geralt está na estrada e percebe alguns pássaros circulando uma área específica na floresta próxima. O bruxo vai verificar o local e encontra os cadáveres de um comerciante e uma jovem mulher, e segue o caminho de onde eles provavelmente vieram. Geralt chega em uma mansão deteriorada, cercada por um muro e portão altos. No quintal da mansão, o bruxo avista uma fonte com uma estátua de golfinho feita de pedra branca e uma admirável roseira com flores índigo. Pouco tempo depois, o bruxo se vê de frente com o dono da mansão, Nivellen. Este parece a fera do conto fantasioso A Bela e a Fera. De início, Nivellen tenta assustar Geralt bufando e fazendo alvoroço, como fez com outros antes dele. Geralt, no entanto, não é um hóspede comum e não fica nem um pouco assustado com Nivellen. O dono da mansão então convida o bruxo para entrar e jantar em sua elegante e antiga morada abandonada. Este conta a Geralt sobre si mesmo, seu pai, seu avô e os últimos 12 anos que passou, amaldiçoado. Ele revela que por sua própria culpa sofreu a maldição. Quando Nivellen e a gangue da qual fazia parte foram saquear um templo, ele foi convencido por ela a abusar de uma sacerdotisa de lá. Esta amaldiçoou Nivellen e se suicidou em seguida com uma faca. Então, Nivellen conta a história de várias mulheres que vieram morar com ele sucessivamente. Os mercadores vinham trazer suas filhas para ficarem um tempo com Nivellen em troca de dinheiro. Viver com ele apenas não quebraria a maldição. Só que Nivellen e as jovens que conviveram com ele gostavam dessa vida. Ele as tratava como verdadeiras damas, geralmente iam para a cama com ele, não exigindo nada delas a não ser suas companhias, e claro, todas saíam mais ricas. Durante o jantar, Geralt fica perguntando ao anfitrião se eles estão sozinhos, e Nivellen continua se esquivando da pergunta. Ao final do jantar, Nivellen acompanha Geralt sem vontade de discutir sobre a última garota, Verina, que mora com ele. Geralt julgou que ela na verdade não era humana. Nivellen conta os sonhos que tem tido ultimamente, o que sugere que sua condição pode estar piorando e que algum dia ele realmente se tornará o monstro que aparenta ser. Geralt concorda e vai embora. O bruxo então percebe que a criatura está matando todos os comerciantes e suas filhas que chegam perto da propriedade de Nivellen. Quando Geralt vai embora, este não vai longe, escolhendo passar a noite na floresta próxima. No dia seguinte, ele volta para a mansão com a espada de prata na mão e descobre que a mulher que vivia com Nivellen, na verdade, era uma lâmia e então a confronta. Geralt fica na defensiva, já que a criatura é muito rápida e quase o acerta. As coisas ficam complicadas para o bruxo quando Nivellen aparece de repente e o salva. Verina, então, volta sua atenção para ele, que desfaria um golpe que a atravessa. Geralt finalmente mata a lâmia, salvando a vida de Nivellen, mas não antes de ela demonstrar seu amor por ele, dizendo que o ama. Então, finalmente, a maldição de Nivellen é desfeita e ele volta a ser um homem. Feito o resumo do segundo conto, vamos agora para o terceiro, O Mal Menor. Nesse conto, nos deparamos com o dilema do que é certo e errado. Podemos mensurar o mal? O que acontece quando temos diversos pontos de vista e não fica clara qual a decisão certa a se tomar? Aqui já é mostrado esse elemento tão importante no universo de The Witcher, as escolhas e as suas consequências. Geralt entra em Blaviken com uma carcaça de Kikimora, uma espécie de aranha gigante. Ele procura o vereador da cidade para tentar obter uma recompensa pelo monstro morto, mas o vereador sugere jogar a carcaça na fossa local. No entanto, um dos guardas da cidade menciona que o mago local, o mestre Irion, pode aproveitar melhor a criatura de alguma forma. Geralt então vai para a torre que Irion habita. Quando Geralt chega à torre, ele entra em uma ilusão.
Encontrando o mago cercado por um verdadeiro jardim do Éden, com uma jovem nua colhendo maçãs, Geralt reconhece o homem como Stregobor, um mago que ele havia visto pela primeira vez na corte do rei Ide de Kovir, e não como o mestre Irion. Stregobor pede ajuda de Geralt, alegando que um monstro o está perseguindo para matá-lo. Após um pouco de insistência, o mago confessa a Geralt que o monstro é de fato uma jovem mulher, a qual ele diz ter nascido sob a maldição do Sol Negro. Essa maldição ocorre nas meninas nascidas durante um eclipse. A aparência de tais garotas é como a de uma humana normal, porém, tal maldição as deixa agressivas, matando facilmente qualquer um que se mete em seu caminho. A maldição do Sol Negro se refere a uma profecia sobre o fim da civilização humana nas mãos de 60 meninas nascidas durante ou após um certo eclipse. Para evitar essa suposta catástrofe, os magos assassinaram ao menos 15 dessas meninas e dissecaram todas. Uma, inclusive, ainda estava viva. Outras foram aprisionadas, dentre elas dezenas de donzelas de alta nobreza, inclusive da realeza. Stregobor implora ao bruxo para que mate a garota, dizendo que ela é muito mais monstruosa do que uma Kikimora. Stregobor conta que a menina era uma princesa e por causa dessa profecia e do medo das pessoas que ela faria algo de errado, despacharam a menina na floresta, com um guarda florestal e assassino de aluguel para matá-la. Ele tentou abusá-la, mas ela o matou. Descobriram que a garota vivia em Marrakã com 7 anões, saqueando mercadores. Em uma discussão, Picança, como ficou conhecida a garota, matou os 7 anões e Stregobor queria dar o fim nela. Então a garota começou a caçar o mago. O mago disse que seria um mal menor matá-la, porém Geralt se recusa e sai. Enquanto isso, Henfri, era assim que a garota se chamava, chega em Blaviken junto de sua gangue. Geralt encontra todos eles na taverna da Corte Dourada e ela pede a Geralt que a ouça para que o vereador saiba de seus planos. Ela passa a explicar que carrega uma carta do rei Alduin, que essencialmente torna ela e seu bando intocáveis. A jovem passa a contar sua história de vida ao bruxo. Ela também compara Stregobor a Kikimora que Geralt trouxe à cidade, dizendo que ele é um monstro pior e oferece a Geralt um acordo, matar Stregobor e receber uma recompensa. Geralt recusa. Ele pede a Henfri que perdoe Stregobor, que prove que o mago e a suposta maldição estavam errados. Ela se recusa, mas antes de partir, ela dá a impressão de que irá deixar a cidade pacificamente junto de sua gangue, possivelmente para encontrar Stregobor em outro lugar para um confronto final. Naquela noite, ela e Geralt fazem amor. No dia seguinte, durante o café da manhã com o vereador e sua família, este menciona casualmente Tridan, que imediatamente desperta o interesse do bruxo, pois Henfri mencionou especificamente um certo ultimato de Tridan na noite anterior. Geralt percebe qual é o verdadeiro plano de Henfri e que ela não está de fato se preparando para deixar a cidade, pois planeja massacrar os habitantes dela no mercado para atrair o mago. Geralt corre para o mercado local e encontra a gangue de Henfri. O bruxo então os enfrenta, antes mesmo de começarem a matar os habitantes da cidade. Henfri não está com eles, pois está tentando atrair Stregobor. Geralt mata todos os membros da gangue e Henfri aparece quando seu último comparsa cai morto. Assim, ela e Geralt partem para um confronto, do qual sai vitorioso o bruxo. Quando tudo acaba, Stregobor se aproxima do bruxo com a intenção de realizar uma autópsia do corpo da garota, para provar sua teoria de que a maldição era a causa. Porém, Geralt se recusa a deixá-lo tocar seu corpo. Os habitantes da cidade começam a atirar pedras contra o bruxo e o vereador diz a ele para deixar Blaviken e nunca mais voltar, ficando Geralt então conhecido como Carniceiro de Blaviken.
A história começa com Geralt barbeado, lavado e bem vestido pelos servos do castelo da família real em Cintra. A princesa de Cintra, Pavetta, acaba de completar 15 anos e, portanto, como de costume, será feito um banquete para os pretendentes, dentre os quais será escolhido seu futuro marido. Geralt pergunta ao castelão Axo por que ele foi convidado e então é informado de que a rainha quer garantir a aliança entre Cintra e Skellig e que os serviços do bruxo são necessários para garantir esse resultado. No banquete, Geralt senta ao lado da rainha Calante, ainda sem saber exatamente o porquê de estar ali. Durante o jantar, ele tem uma longa discussão com a rainha sobre como ela e os outros governantes enxergam os bruxos. A rainha passa tanto tempo conversando com o bruxo que começa a incomodar um de seus convidados, este Turciac. Geralt também percebe que o druida, Arminho, está bastante interessado na conversa. O banquete seguia com muita conversa e música. Depois de um tempo, a princesa Pavetta aparece, quieta e reservada, porém muito bela. De repente, surge um convidado não esperado, um cavaleiro de capacete pontudo que se apresenta como Archeon, de Erlenwald. A rainha insiste que ele retire o capacete, mas o cavaleiro explica que não pode fazer isso antes da meia-noite, devido ao seu voto de cavaleiro. Calante, então, permite que ele mantenha o capacete e concede licença para que ele fale. Ele começa a explicar que veio para receber a recompensa prometida por salvar a vida do rei Rogner, antigo rei de Cintra e esposo de Calante. Tal recompensa seria a princesa Pavetta, de acordo com a lei da surpresa. Essa lei significa que pertencerá a quem a invocar o que a pessoa que foi salva havia deixado em casa sem saber o que esperar. Ou seja, um filho ou filha que este não sabia que tinha. Geralt e Arminho se comunicam silenciosamente durante todo o banquete, afinal, ambos notaram que algo diferente estava acontecendo. Uma força estava lentamente enchendo a sala e parecia que era de Archeon que ela emanava. Essa força, citada nos livros, é semelhante à força de Star Wars e ao Ki de Dragon Ball. A força também é definida como caos por Yennefer no segundo livro. Embora a rainha Calante admita que o cavaleiro esteja falando a verdade, ela não tem nenhuma intenção de entregar a filha a um estranho, e há um alvoroço geral entre os convidados. O relógio então bate meia-noite. Ela insiste que Archeon retire seu elmo. Quando o cavaleiro o retira, todo mundo vê o rosto de um porco-espinho, um ouriço. A rainha anuncia que, para que a lei da surpresa seja invocada, a própria Pavetta deve concordar, assumindo que a princesa não escolheria de bom grado ficar com o monstro. Porém, para a surpresa da rainha, Pavetta consente em ficar com o ouriço de Erlenwald. Calante cai da cadeira e uma briga começa, com os guardas e cavaleiros atacando Archeon. Vários convidados tentam cercá-lo, empurrando-o para trás até que ele seja preso por 2 guardas. De repente, a força que Geralt e o druida já estavam sentindo há algum tempo explode da princesa Pavetta, quando ela vê seu amante sendo atacado. Enquanto os convidados lutam, o poder da princesa cresce e se torna muito perigoso. Uma rajada de energia parte dela, jogando móveis e pessoas por todas as direções. Pavetta estava fora de controle, por isso o bruxo e o druida concentram toda a sua energia nela, tentando isolá-la, mas seu poder é muito forte. De repente, um dos convidados solta o que parece ser ruídos de animais, o que foi suficiente para distrair a princesa e permitir que o bruxo e o Arminho fizessem-na voltar ao normal, investindo contra a esfera verde que a envolvia e desfazendo-a, colocando um ponto final no alvoroço todo. Quando o tumulto se desfez, Archeon, conhecido como Dune, explica a situação junto com Pavetta. Eles se encontram há mais de 1 ano e são apaixonados um pelo outro. A rainha Calante, agora mais calma, concorda com o amor e o casamento deles. Este Turciac, que veio naquela noite para acompanhar os pretendentes mais jovens pela mão da princesa Pavetta, acaba pedindo Calante em casamento. Agradecendo a Geralt por salvar sua vida mais cedo, Dune oferece a ele o que ele quiser. Geralt pede aquilo que ele já tem
mas não sabe, aplicando a lei da surpresa e dando notícia a todos de que a princesa estava grávida. Ele pede que o filho deles seja criado como bruxo, e essa criança é ninguém mais, ninguém menos que Cirila Fiona Ellen Rhiannon. Geralt e Jaskier, ou Dandelion, param na pousada superior para procurar trabalho. Geralt comenta que as histórias dos habitantes locais não passam de superstição e não são trabalhos reais para um Witcher. Seguindo o caminho, Dandelion repara que uma carroça puxada a cavalo estava tentando ultrapassá-los. Netley, um fazendeiro local que a conduzia, alcança eles, comunicando que há trabalho para um bruxo na aldeia. O ancião da aldeia, Dun, conta sobre uma criatura que está causando problemas, mas que de alguma forma deve ser morta. Geralt consente em dar uma olhada e ver o que ele pode fazer. O bruxo e o bardo acabam avistando a criatura, que é conhecida como Diabo. Jaskier e o Diabo trocam algumas palavras que servem para provocar a criatura. Devido à irritação, o Diabo mira e começa a atirar bolas de ferro contra Geralt e seu amigo, fazendo-os fugir. Ao retornar à vila, Geralt confronta Dun e Netley e acaba conhecendo uma velha sábia da comunidade. Nessa conversa, um livro antigo é mostrado e o bruxo e o bardo aprendem que o diabo é na realidade um Silvano. No dia seguinte, de volta ao local onde viram a criatura, Geralt tenta fazê-la falar. O diabo se recusa e foge. Geralt de repente ouve um cavalo e pensa que é de Jaskier, porém não era e Geralt é subitamente derrubado. O bruxo acorda amarrado de bruços no chão, ouvindo pessoas que falavam no idioma antigo. Ele reconhece uma das vozes, é a do diabo, e seu nome é Torque. Ao lado de Geralt, seu amigo bardo está amarrado também. Ambos haviam sido capturados por elfos. Toruviel, uma das elfas, se aproxima deles agressivamente, quebrando o alaúde de Dandelion e provocando a ira de Geralt. O bruxo, mesmo amarrado, consegue derrubá-la e prendê-la. Ele então bate em sua cabeça, quebrando seu nariz. Os demais elfos se aproximam, pegando as suas lâminas. Porém, nesse momento, o líder do grupo, o importante elfo Filavandrel, chega, e Geralt e Jaskier tentam argumentar para não serem executados, mas sem sucesso, pois os elfos apontam seus arcos e dizem para Torque sair do meio do caminho. Todavia, a sábia rainha dos campos, Lily, rodeada por animais silvestres e utilizando uma coroa de flores, chega e os elfos param, abaixam suas armas e se ajoelham diante dela. Filavandrel conversa com a rainha e, enquanto isso, Torque liberta Geralt e Jaskier, mesmo o bardo tendo desmaiado. Passado um tempo, os elfos se levantam, calados, selam seus cavalos e começam a sair. Filavandrel se despede de Geralt e Toruviel dá a Jaskier um novo alaúde. A história termina com o bruxo, o bardo e o Silvano conversando ao redor de uma fogueira. Jaskier e Geralt estavam pescando na margem de um rio, até fisgarem uma lâmpada antiga e selada. Jaskier, eufórico, ignora os avisos de Geralt e tenta abrir a lâmpada. Os dois brigam e a lâmpada cai no chão e uma grande nuvem vermelha escapa desta, fazendo Undine aparecer. Geralt se esconde, mas Dandelion acha que sabe o que está fazendo e começa a falar os seus 3 desejos. O gênio não cumpre o primeiro desejo do bardo e parte para cima dele para estrangulá-lo. Geralt corre para o resgate de seu amigo e, depois de uma luta que não levava a nada, o bruxo utiliza expressões para afugentar o Jin. Pega o selo de ânfora que cai no chão e grita um exorcismo. O gênio liberta o bardo e desaparece, porém deixa Jaskier muito ferido. Precisando de ajuda urgente, eles chegam aos portões de Hindi, mas são barrados, já que ninguém poderia passar por eles entre o crepúsculo e o amanhecer, sem uma carta de conduta segura do rei ou prova de nobreza.
O guarda então oferece guarita até a manhã seguinte, vendo o estado de Dandelion. O bruxo, sem outra escolha, consente. Esperando o amanhecer, Geralt conhece 2 elfos, Shireadan e seu primo, Erdil, e um cavaleiro meio-elfo, Vratimir. Eles o informam de que há pesados encargos e multas por lançar feitiços dentro da cidade, e os magos estão boicotando Hindi. Porém, há uma feiticeira que continua trabalhando com sua magia dentro dos limites da cidade e geralmente desrespeita a lei, Yennefer de Wengerberg. Ao amanhecer, Geralt entra na cidade para encontrá-la. Adentrando no local que supostamente ela estaria, Geralt sobe uma escada próxima e acaba entrando exatamente no quarto da feiticeira. Yennefer estava dormindo, mas quando Geralt acorda, ela imediatamente pede que ele saia. Geralt convence Yennefer a ajudar Jaskier. A feiticeira sugeriu a Geralt para tomar um banho e, ao terminar, ela ficou observando seu corpo e suas cicatrizes. Yennefer, então, fica invisível e toma um banho também, enquanto o bruxo relata o acontecimento com Udin. Geralt fica impressionado com sua beleza. Depois de conversarem mais e de a feiticeira já estar vestida e visível novamente, ela abre um portal e os dois partem para a taverna onde Jaskier está. De volta à pousada de Erdil, Shireadan e Geralt ficam esperando para saber sobre o estado do bardo e conversando um pouco sobre Yennefer, que, segundo o elfo, apesar de bonita, não era confiável. Depois de um tempo, Yennefer chama Geralt. Jaskier estava bem e dormindo tranquilamente, só restando a questão do preço a ser acertado. Geralt quer garantir a segurança de Jaskier e oferece um preço para garantir o retorno da feiticeira. Yennefer queria seu pagamento imediatamente e então paralisa Geralt através de magia. Depois de uma discussão bastante infrutífera, o bruxo desmaia e logo que acorda está dividindo a cela com ladrões, um velho inocente e Shireadan. O elfo diz a Geralt a razão de sua presença lá. Sob a influência do feitiço de Yennefer, Geralt foi desfilando furioso pela cidade, punindo qualquer um que já tivesse insultado a feiticeira. Enquanto os 2 homens refletiam sobre sua situação, foram rudemente interrompidos pela entrada de 3 guardas. Um deles começou a tirar sarro de Geralt, enquanto os demais o seguraram para que o primeiro o socasse no estômago. Procurando sair com o mínimo de ferimentos possível, Geralt tentou resistir como pôde. Ele expressou o desejo de que o homem simplesmente explodisse e, para surpresa de todos, foi o que aconteceu. Mais tarde, o bruxo e o elfo são levados ao prefeito da cidade, Neville, e o padre Crap. O prefeito não está satisfeito com a situação, mas antes que ele possa chegar a um veredito, de repente aparece na sala um portal mágico do qual sai Jaskier. O bardo grita que ele deseja que todos acreditem na inocência do bruxo. Ele havia sido instruído por Yennefer a fazer isso, para que o último desejo fosse feito e assim libertasse o Jin, para então a feiticeira o capturar. De repente, um grande barulho é ouvido do lado de fora, fazendo todos correrem para a janela para ver do que se tratava. Yennefer havia atraído o gênio para a cidade e estava tentando capturá-lo para ganhar seus incríveis poderes. Porém, o gênio era muito mais forte do que o esperado e estava destruindo a cidade. Geralt então percebe que o gênio estava cumprindo não os desejos de Dandelion, mas os seus. Seu primeiro desejo foi o que acabou afugentando o gênio quando este atacava o bardo na beira do rio, e o segundo foi o desejo de o guarda explodir. Como restava o último desejo a ser expresso, o gênio ainda estava preso e, portanto, não poderia ser capturado por Yennefer. Geralt pede a Crap que estabilize o rastro do portal que Jaskier acabara de passar e o portal reaparece. Geralt pula com a intenção de salvar a feiticeira. Yennefer não queria ser salva, ela ainda não havia terminado de prender o gênio e resiste à ajuda de Geralt, até abrindo um portal para se livrar dele. Quando o bruxo caiu no portal, ele agarrou Yennefer, arrastando-a consigo. Quando saem, Yennefer imediatamente sacode Geralt e volta pelo portal, com o bruxo a seguindo logo atrás.
Do lado de fora, as pessoas reunidas assistiam aterrorizadas enquanto o gênio continuava destruindo a cidade. Após muita discussão, Yennefer prende Geralt, até que ele finalmente consegue explicar que os desejos atendidos eram os dele e não de Jaskier. Assim, Yennefer exige que ele faça seu último desejo, dizendo que ele poderia ter qualquer coisa, e o bruxo o faz. Seu último desejo era que o seu destino e o da feiticeira se entrelaçassem eternamente. No momento seguinte, o gênio se soltou e o silêncio desceu sobre a vila. Sob os escombros da estalagem, Yennefer ficou nos braços de Geralt e ambos fizeram amor. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do resumo do primeiro livro e aguardem pelos próximos. Se inscrevam no canal do Vale, deixe o like, seu comentário, qual que é o seu conto favorito, qual o personagem que para você mais se destacou nesse primeiro livro e compartilha com seus amigos que também gostam de The Witcher. Obrigada por assistirem e até mais. Um beijo!